Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu convido você para o nosso 29 de 40. Gente, hoje, terça-feira, e eu estou aqui para um minutinho para falar com você uma palavra de Deus. Nós precisamos viver o propósito de Deus para as nossas vidas e isso implica em orar, em jejuar, em abrir o coração para ouvir o que Deus tem para dizer para nós. E hoje nós vamos começar a falar, não vamos terminar hoje, mas hoje nós vamos começar a falar sobre a vida de José. Então já corre lá para o livro de Gênesis, né? José começa ali no capítulo 37, mas nós vamos começar do capítulo 39. Gente, essa internet tá difícil, gente, mas vamos lá. José era um homem comprometido. E eu vou te falar uma coisa. Comprometimento é uma coisa muito importante se você quiser viver o plano de Deus para sua vida. Pessoas que não têm comprometimento não conseguirão dar sequência a nada que Deus começar na vida dessa pessoa. Então, já coloca como uma regra na tua vida. Se você é aquela pessoa que começa e não termina, aquela pessoa que não tem começo, meio e fim, comece a orar para Deus trabalhar isso na sua vida, porque é necessário ter comprometimento e não é pouco, é muito comprometimento para viver as coisas grandiosas de Deus para nossa vida, para vivermos os planos de Deus para nossa vida. E um dos grandes exemplos na Bíblia de comprometimento e de sucesso é José. Aqui no capítulo 39 já fala sobre a chegada de José no Egito. E existem alguns pontos nesse capítulo que Deus vai falar conosco nessa tarde. Então, abre o seu coração, vem jejuar com a gente e vem ser rema com a gente. E antes de nós começarmos a ler, eu já te digo, se você entrou nessa live e não tá jejuando, acesse o nosso IGTV e comece esse jejum buscando o propósito e o plano de Deus para a sua vida. Amém? E outra coisa, minha gente, muito importante, pega esse avião e já arrasta para todo mundo que você conhece, porque com certeza essa palavra vai tocar o coração de uma pessoa que ouvir essa mensagem e você vai ser o abençoado de Deus que vai transmitir, que vai levar essa mensagem para essa pessoa. Nossa internet tá bem complicada, mas a gente vai conseguir, tá bom, gente? Vamos lá. Gênesis capítulo 39, diz assim: quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda de Faraó, rei do Egito. Para nós que conhecemos o que aconteceu com José, nós vemos, nossa, mas Deus é maravilhoso mesmo, né? Deus já estava colocando José, alinhando José ao propósito, mas José não sabia de nada disso, minha gente. Naquele momento, José poderia considerar que ele estava passando a pior fase da vida dele. Então pode acontecer isso com você, tá? Você pode hoje pensar que você está passando a pior fase da sua vida, quando na verdade você está passando pelo processo do plano e do propósito de Deus acontecer na sua vida. Então aprenda algo com José. Para quem não está sabendo a história, esse é o pior dia da vida dele. Mas para quem está sabendo a história, a gente já começa a ver o plano de Deus se cumprir. Veja que tudo é uma questão de perspectiva. José não tinha condições de ver isso, mas ele teve comprometimento com Deus e com ele mesmo. Ele sabia que ele era um homem diferenciado, vamos dizer assim, com um diferencial de Deus. Ele tinha sonhos que Deus já havia colocado no coração dele, que ele não sabia bem o que era, mas ele sabia que Deus havia implantado algo dentro dele e ele não abriu mão da sua essência por conta das circunstâncias ao seu redor.
Muitas pessoas não vão conseguir dar continuidade aos propósitos de Deus para sua vida, justamente pela falta do comprometimento. A primeira tribulação, a primeira situação, e olha que essa não foi a primeira, porque os irmãos de José odiavam José, isso já poderia ser um motivo muito grande para José desistir, e ele não desistiu. Quando ele chega lá, o versículo 2 diz o seguinte: o Senhor estava com José. Mas Deus só estava com José porque José estava com Deus, minha gente. Porque Deus não estará com uma pessoa que não tem comprometimento. Uma pessoa que começa e não termina. Uma pessoa que crê uma hora, de repente ela já não crê. Tem gente que começa assim. De manhã ele crê, na hora do almoço ele não crê, depois ele volta a crer, depois ele deixa de crer. Esse tipo de pessoa é muito difícil andar. E é por isso que essas pessoas geralmente não conseguem viver coisas grandiosas de Deus para suas vidas. E eu sei que você vai batalhar e vencer isso daí em nome de Jesus, amém? Não é o fato de você ter esse, vamos dizer assim, esse defeito que vai fazer com que Deus abandone um plano para você. Se você sabe que você tem isso daí, eu começo e não termino, qualquer coisa que acontece eu desisto, comece a mudar essa estrutura na sua vida. Senão Deus não vai poder implantar nada grandioso, nem em você e nem através de você. Tem cura isso? Tem. Começa a orar, jejuar e mudar o seu comportamento. É muito importante a mudança do nosso comportamento diante do que nós queremos, tá certo? Bom, o Senhor estava com José. Por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa do seu senhor. Potifar entendeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que fazia. Mas, gente, deixa eu te dizer uma coisa. Deus só dava sucesso a José em tudo que ele fazia porque ele era uma pessoa disposta e comprometida a fazer o melhor que estava diante da vida dele, diante das mãos dele. Se ele ficasse olhando, coitado de mim, eu não sou ninguém, eu sou um escravo, Deus não me ama, Deus não me quer, eu não mereço nada disso, eu não vou fazer nada bem feito, Deus não estaria com ele. Então, mude o seu comportamento. É muito importante que o nosso comportamento esteja voltado à excelência. José era uma pessoa excelente. Em tudo que ele ia fazer, ele era uma pessoa excelente. Tanto que o texto vai dizer assim, que Potifar não se preocupava com nada. Ele não se preocupava com nada pela excelência do trabalho de José. Então, se você se vê, um coitadinho, derrotado, porque isso, que Deus permitiu isso na minha vida? Olha, e Deus não estará com você. Agora, se eu pegarmos o nosso trabalho, mesmo que não seja o que a gente quer, mesmo que a gente ache que é injusto, que as circunstâncias estejam completamente ao contrário do que nós tínhamos planejado, mesmo assim, se a gente for excelente, se a gente pegar firme e falar, Deus, eu sei que o Senhor tem um plano e eu não vou desistir, vou persistir, vou vencer. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter Deus com você. Deus estará. Nesse meio do caminho, a mulher de Potifar teve uma ação muito injusta e muito cruel em relação a José. E fez com que José fosse parar na cadeia. Veja que a situação de José ainda ficou muito pior. Muito pior. Mas José, o que ele fez? Ele continuou tendo comprometimento com Deus e com ele. Gente, é uma característica muito importante do caráter de pessoas que vão servir a Deus. O plano de Deus são pessoas que não se deixam ser levadas pelas circunstâncias, mas são excelentes em tudo que fazem do seu comprometimento com Deus e consigo mesmas. Interessante é que quando José foi preso, tá aqui no finalzinho, no versículo 19 do capítulo 39, diz o seguinte, pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. A gente já percebe mais uma vez que tá difícil, mas a gente consegue, hein, gente? É mais uma ação de Deus para levá-lo mais próximo ao cumprir do plano. Embora para nós, José parecia que tinha ficado pior, mas na verdade ele estava mais próximo. Então não se preocupe se a situação piorar. Difícil. Todas as ações, todas as dificuldades que José estava enfrentando estavam levando ele cada vez mais
perto de viver o plano. Só que ao mesmo tempo, para José, poderia parecer que estava ficando mais difícil e mais distante. Então não se deixe abater pelo que os olhos veem. Continue comprometido com o propósito de Deus e com você mesmo. José é uma aula aqui de como nós devemos nos comportar no dia a dia, na vida, diante das circunstâncias, porque às vezes vai parecer que a gente vai estar longe demais, quando na verdade nós estamos muito perto de viver uma grande obra de Deus na nossa vida. Porém, é necessário que nós tenhamos comprometimento com Deus e conosco, tá certo? Veja aqui o interessante, que dentro da prisão, José com certeza não era uma carranca, aquelas pessoas que vivem com a cara fechada, bravo, irritado, chateado. Se você tem essa postura, você não está pronto para viver o plano de Deus. Mude o seu comportamento. Mude o seu comportamento diante das circunstâncias. Nós precisamos mudar o nosso comportamento diante das circunstâncias. Nós precisamos deixar de ser acabamos tendo posturas infantilizadas. Eu não quero, então não vou fazer. Não vou fazer bem feito. Isso tudo é infantilização, minha gente. Isso tudo é uma postura infantilizada de um adulto diante da vida. E Deus não pode usar uma pessoa infantilizada. Então mude o seu diante das situações. Mais uma vez, se José olhasse exatamente o que estava acontecendo ao seu redor, ele ia simplesmente achar que estava ficando pior e pior e pior. Só que ele teve comprometimento com Deus e com ele para crer que Deus era poderoso para fazer o que ele precisava fazer por ele. Ponha isso no seu coração, minha gente. Ponha isso no seu coração. Olha lá. Bom, fez José conquistar a simpatia do carcereiro. Como é que você conquista a simpatia de uma pessoa? Sendo simpático, não é verdade? Bom, em pouco tempo encarregou José de todos os presos e de todas as tarefas da prisão, porque José era excelente em tudo que ele fazia, até mesmo para ser preso. Por quê? Porque José sabia que ele não era o errado, ele não ia agir como uma pessoa errada, ele não ia depor suas armas, ele não ia deixar de ser ele por causa das circunstâncias. Você não pode deixar de ser quem você é em Deus, cheio de caráter, de atributos, de luz, de vida, de poder, de autoridade por conta das circunstâncias. Veja aqui, o carcereiro não precisava se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo, o Senhor estava com ele. Hoje nós vamos ficar nessa... Jesus tem misericórdia dessa internet, né? Hoje nós vamos ficar nessa primeira parte. Será que Deus pode estar com você? Será que Deus pode liberar os próximos passos para que você possa viver o plano dele para sua vida? Ou será que você não tem tido comprometimento nem com Deus nem com você? Tem tido atitudes infantilizadas diante da vida? Assim como José, nós também não sabemos o motivo pelo qual as coisas nos acontecem. Mas com certeza, tudo que nos acontece, nós estamos um passo à frente para vivermos o plano de Deus para a nossa vida. Mesmo que pareça que tudo está pior, está mais difícil, está mais complicado, entenda uma coisa. Deus, ele é poderoso para fazer você chegar lá. Agora, nós precisamos ter um comportamento, uma atitude excelente diante das circunstâncias. E um comprometimento com Deus e conosco mesmo, acima de todas elas. Guarda essa palavra no seu coração, porque hoje é 29/40. Vem jejuar e vem ser rema junto com a gente. Eu convido você a arrastar esse avião para todas as pessoas que você conhece e mandar essa mensagem poderosa de mudança e de transformação para pessoas que você sabe, que precisam ouvir essa palavra. Seja bênção na vida de alguém hoje. Faça algo de Deus para alguém hoje. Manda essa mensagem. Gente, que Deus te abençoe. E amanhã nós vamos falar do 30/40.